Olá! Boa noite, Olá, boa professor. noite, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Como é que você tá? Eu tô bem, me ouve bem? Te ouço muito bem. Ótimo. Gente, então, eu não tenho atualmente ainda, né? Estou gravando lá no Direção Concurso, né? O curso de Complete Conhecimentos Pedagógicos online, PDF e tal. Mas logo mais vai estar pronto esse curso, perfeito? Pergunta aí. Gente, pessoa que eu chamei hoje, né? Inenarrável a presença dessa pessoa, né? Professor Marcos Soares. Eu estou fazendo lives excepcionais. O título, né, na verdade, vem de uma admiração minha por alguns profissionais que eu tenho. Inclusive, você é um desses profissionais. Você foi colega, né? Professor meu também, né? Eu tive o prazer, a honra de ter algumas aulas com você, então eu posso falar, não estou aqui somente para falar, fazer propaganda sobre o seu trabalho. Eu acho o seu trabalho um comprometimento muito sério, vejo que você dedica ao aluno, vejo que você aprofunda ao aluno, e além disso tudo, agora, gente, ele também tem um cursinho próprio, né? O Impacto do Gama. Então, ele hoje também está, além dessas obrigações todas, ainda empresário, professor do Gran Curso Online. Então, eu trouxe ele não só por essa questão, né, de nome, mas pelo gabarito, pelo que eu conheço do trabalho, gosto demais. Posso falar sem errar que é um dos melhores professores de lei orgânica do DF. Então, para mim é uma honra recebê-lo, por isso que eu fiz esse convite. E o melhor tema que eu acho para hoje, né, ainda mais agora a gente na situação de escolha de banca, com certeza o professor Marcos Soares vai saber dar o caminho das pedras e falar para a gente hoje qual é a parte aí que as bancas mais gostam aí da lei orgânica do TF, aí professor substituto, o que tem cobrado, quem tem falado, quais são os assuntos que vocês devem se ater aí, ter atenção, que em média a gente sabe que nós vamos ter 5 itens aí em vossa prova. Muito boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao espaço. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Primeiramente, eu agradeço muito pelo convite, tá? Fiquei muito feliz, muito agradecido. Então, de antemão, já falei que sim, né? Só fala, pode tal dia. Ó, o Gilber aí, professor Gilber. Um abraço, Nossa, Gilber. Gilber, um abraço, querido. Boa noite. Gilber, professor de língua portuguesa. Grande Já fiz um professor. curso de língua portuguesa com o Gilber. Então, já falei sim de imediato. Então, para mim é um grande prazer falar com a galera da Secretaria de Educação, porque eu já fui servidor da SEDF, eu fui aprovado 3 vezes na SDF, tá? Inclusive no último concurso da SDF eu fiquei na fase objetiva em 6º lugar e depois na discursiva eu caí para 10º lugar. Fiquei entre os 10 primeiros para o cargo de analista, especialidade de Direito e Legislação. Trabalhei na casa já durante 9 anos e meio. Eu falo para vocês que vale muito a pena trabalhar na Secretaria de Educação. Aí você fala, professor, você saiu de lá? Saí. Bom, se é tão bom, então por que você saiu? É uma pergunta que as pessoas me fazem. A gente tem algumas opções na vida, né? Ou você, às vezes, está insatisfeito em algum lugar, você pode ficar lá reclamando, ou você pode estudar e ir para outro concurso. Eu decidi estudar e ir para outro concurso. Mas eu falo para vocês assim com propriedade, foram 9 anos e meio de grande aprendizado, fiz bons amigos, tenho excelentes lembranças da Secretaria de Educação, não tenho o que reclamar do período que eu estive lá, muito do que eu tenho hoje eu devo a esse período, e falo para vocês que querem trabalhar lá, é um excelente órgão para se trabalhar. Faço votos para que todos sejam aprovados. Mas, para que a aprovação ocorra, é necessário que haja estudos, que haja empenho, que haja dedicação, né? Isso é fundamental em qualquer coisa na nossa vida. O Ayrton Senna sempre falava assim, não importa o que você queira fazer na sua vida, né? Mas, seja o que você optar em fazer, faça aquilo com muito empenho, com muito esforço, com muita dedicação. Faça da melhor maneira possível. Se vocês estão querendo estudar para concurso público, então procurem fazer da melhor forma possível. E a gente vai ter a opção aí de professor efetivo e temporário, né? Essa é a previsão que nós temos aí.
É lógico que essa questão do coronavírus vai frear o andamento normal das coisas, isso é natural que ocorra. A exemplo do que aconteceu no último concurso para professor efetivo, as provas elas foram realizadas não só efetivo, mas também para temporário, em janeiro de 2017. Então a previsão era que ocorresse no segundo semestre de 2016. Olá, professor Ronaldo. Grande abraço, querido. Ronaldo, meu querido, nós temos que marcar um treino. Eu furei com o Ronaldo pela primeira vez na minha vida. Eu furei e fui logo com o Ronaldo. Me desculpa, Ronaldo. Não me perdoo por isso até hoje, cara. Tanto que você nem me ligou mais, né? Nem marcou uma visita comigo. Nossa Senhora. Perdão, Ronaldo. Então, muita gente esperava a prova para o segundo semestre de 2016, acabou que foi em janeiro de 2017. Então, até janeiro de 2021 a gente tem tempo aí, mas a gente tem que começar a preparação o quanto antes. O maior erro das pessoas é ficar esperando o edital para começar a estudar. Então, comece o quanto antes. Outra coisa também é natural. É natural. Vou dar um exemplo para vocês aqui. As pessoas que estudam para carreiras policiais, elas são admiradoras do direito penal. Amam o direito penal. Amam, idolatram. E as pessoas que estudam para a Secretaria de Educação amam, são apaixonadas por conhecimentos pedagógicos. Não estou dizendo, né? Não estou dizendo que vocês não devam dar atenção a essa matéria. Devem sim. Marco, é a matéria mais importante do meu concurso? Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Contudo, vocês não podem negligenciar as outras matérias. Porque, já que eu vejo muitas pessoas assim, só estudam conhecimentos pedagógicos e é como se a prova fosse somente isso. E eu já vi muita gente boa no último concurso que, dava aula de conhecimentos pedagógicos, mas, cara, que não consegue fazer uma questão de língua portuguesa do CESP. E CESP não brinca com língua portuguesa, né? Negligenciava as questões de direito administrativo, negligenciava as questões de ECA, negligenciava a LODF, negligenciava a 840 e não conseguiu. Eu me lembro muito bem, tinha uma aluna, até entrou aqui agora há pouco o Gilber, eu lembro que ela fez o curso de língua portuguesa com o Gilber, fez um curso de 840 comigo, e ela tava voando, a menina tava voando. Mas eu lembro que depois da prova ela chegou para mim e falou assim: professor, eu sempre detestei direito administrativo, sempre. E eu bombei na prova. Ela não foi bem porque você tinha 30 questões de conhecimentos básicos, 30 questões de conhecimentos complementares e 60 de conhecimentos específicos. E você tinha que tirar um mínimo em cada um desses blocos. Então não adianta vocês gabaritarem conhecimentos pedagógicos, que vai estar lá na parte de conhecimentos específicos, se vocês não tirarem um mínimo em conhecimentos básicos e em conhecimentos complementares. Então, pessoal, se liga nessa dica. De acordo com o último edital, foram 30 questões de conhecimentos básicos, 30 de conhecimentos complementares e 60 de conhecimentos específicos. Você tinha que tirar um número mínimo de pontuação em cada bloco para não ser reprovado. Não adiantava você gabaritar 2 blocos e ir mal em um desses blocos. Não adiantava. Tá? Então, não negligencie nenhuma disciplina. É lógico, é óbvio, vocês vão dar mais ênfase à disciplina de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Isso é óbvio, tá? É notório. Mas não vacilem em relação às demais. Marco, eu fiquei só por uma questão. Tá, lei orgânica para temporário foram 6 questões, temporário foram 6 e para efetivo foram 5 questões. Para cargos administrativos, secretário escolar, monitor, técnico administrativo, também foram 5 questões. Então é uma disciplina muito tranquila, é uma disciplina muito fácil. Marco, você fala que é fácil porque você dá aula dela. Não é por causa disso não. A lei orgânica vocês conseguem analisar e ver qual a parte dela que vai ser cobrada na prova, tá? Então eu vou dar aqui algumas dicas aqui de quais partes da lei orgânica vocês podem se atentar e que elas têm uma probabilidade maior de serem cobradas em prova. Eu costumo dizer, professor, o seguinte:
Conhecimentos pedagógicos, é aquela famosa história que a gente às vezes fala em cursinho, né? Fala que vai ter aulão de conhecimentos pedagógicos, lota sala, né? Vamos fazer um aulão de LODF, mina sala, né? Justamente por conta dessa questão da preferência. Eu sempre falo o seguinte, gente, é importante estudar, né? Claro que eu sei da relativamente importância da minha matéria, principalmente para quem for de pedagogia, a gente sabe que é conhecimentos específicos, a área da pedagogia, os complementares têm pedagogia, mas eu sempre falo que português, a gente sabe que para os alunos da nossa carreira é a disciplina que eles consideram mais difícil, eu acredito também que os concursos, mas também é a disciplina que tem mais questões. E quanto mais você conseguir acertar, né, gabaritar a lei orgânica, como você falou, não é um caminho difícil, gabaritar a lei orgânica, conseguir manter seus pontos, né, de 840, ECA também, que é um pequeno trecho, tanto 840 quanto o ECA para o professor substituto, são pequenos capítulos, né? Direitos, deveres servidor ali, infrações, por exemplo, 840. Lá no ECA, a parte da educação, a parte do conselho tutelar, né? Questão aí do efetivo direito administrativo também, se dedicar e conseguir ali fazer o máximo em português, com certeza você está nas cabeças. Né? Eu, por exemplo, no último, eu fiquei em 10º aí no professor substituto. Eu somente errei 3 questões. Aí, 3 questões, ainda fiquei, por exemplo, em 10º. E digo que, de fato, tem que saber gerenciar isso, né? Até dando aula nessa correria toda, eu consegui ainda direcionar, né? Até uma questão que eu tinha errado de lei orgânica, depois eles alteraram o gabarito, menos mal ganhei. Mas, de fato, você, por exemplo, lei 840, lei orgânica, claro que precisa de um estudo menor, mas precisa, então 1 hora, e eu gosto particularmente muito de exercício. Acho que quanto mais exercícios você pegar ali e fazer, claro, tendo um conhecimento prévio, vai ajudar demais. Mas, cada dia que passa, gente, eu tenho falado para vocês, tem pessoas que largam, o Marcos sabe disso, largam municípios igual aqui do lado de Ceilândia, né, Santo Antônio Descoberto, que pagam muito pouco, né, pede licença para tratar de assuntos particulares e vem prestar aqui e acaba pegando vaga aqui. Pessoal de Águas Lindas também, às vezes querem fazer um complemento de renda. Então, é importante vocês observar agora, com pandemia, pessoas ficando desempregadas, então, cresce um olhar para prestar para essa prova. Então, é importante abrir o olho aí, realmente, e fazer o beabá aí, para não ficar de fora desse sertão. Bacana. Bom, pessoal, e de acordo com os editais anteriores, entendam bem, a lei orgânica ela é muito grande, tá? Ela tem 366 artigos, tá? Só que desses 366 artigos, menos de 50 foram cobrados em provas anteriores. Se vocês pegarem todas as provas de lei orgânica, né, perdão, todas as provas de concurso em que a disciplina de lei orgânica do DF foi cobrada, não tem nem 50 artigos que já foram cobrados, tá? Ou seja, é bobeira você querer estudar do primeiro ao último, já começa por aí. Então, tem que estudar de forma um pouco mais inteligente. Outra coisa, a lei orgânica ela é dividida em 8 títulos. A lei orgânica ela é dividida em 8 títulos. Desses 8 títulos, os que costumam ser mais cobrados em provas é o título 1, 2 e 3. Normalmente, esses são os mais cobrados em prova, tá ok? Títulos 1, 2 e 3. Só que, no último concurso para professor efetivo, não foi cobrado o título 3, tá bom? Foi cobrado somente os títulos 1 e 2 para professor efetivo. Já para professor temporário, foi cobrado também o capítulo que trata da educação, que consta no título 7, tá bom? Então, título 1 e 2 da lei orgânica, que vai do artigo 1 até o artigo 52, caiu tanto para temporário quanto para efetivo. E lá no título 7, tá bom? Artigo 214, salvo engano, caiu lá a parte que fala da educação. Bom, diante de tudo isso, eu separei algumas questões aqui para a gente poder trabalhar e comentar com vocês aqui, para vocês terem uma noção como é que isso cai em prova, beleza? Já que o pessoal teve acesso às questões, como é que foi? Teve, eu mandei, tem aí no link na minha bio, gente, é só vocês clicar lá no Like to Win. Tem aí live, professor Marcos Soares, só você clicar, baixar esse material. E além disso também, professor, logo pela manhã eu mandei nos grupos aí que eu tenho acesso de WhatsApp, quase uns 45, 50 grupos. Eu mandei também o acesso aí desse material já com todas as questões. Perfeito? Você quer que eu leia para você? Você quer seguir? O que você prefere? Fica legal para não ficar um monólogo só aqui. Sim. Vai lá, já lê pra gente a questão de número 1 aí.
Então vamos Foi lá. tirada do concurso da SEDF, professor temporário, banca Quadrix 2017. Então vamos lá. Quanto à organização do Distrito Federal, criada uma nova região administrativa, deve ser criado mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais, um conselho tutelar para a respectiva região. Pô, cara, essa questão foi muito legal, porque assim, no dia que essa questão caiu, normalmente os alunos tiram foto das questões na hora da prova e me mandam para mim gravar um videozinho e comentar. E aí eu gravei um vídeo e falei que a questão estava errada. E aí um monte de gente começou a me criticar. Eu lembro dessa história. Cara, que professor burro, né? Cara, esse professor não sabe. E assim, o pessoal nas redes sociais é implacável nas críticas, né? E aí eu falei, caramba, gente, será que eu errei? E aí tem muitos alunos que são amigos, falando assim, professor, porque só o senhor tá falando que essa questão tá errada. Eu falei assim, gente, eu errei, pô, deve ter acontecido então, né? Normal, faz parte. É humano, não é o normal, mas pode acontecer. Aí eu falei assim, vou gravar um vídeo me retratando, então não tem problema. Só que antes de eu gravar o vídeo me retratando, deixa eu ler de novo a questão. Aí eu fui ler a questão. E entendam bem, pessoal, vários professores gravaram um vídeo também comentando essa questão na época, e eu não estou aqui fazendo crítica a nenhum professor, muito pelo contrário, são todos excelentes profissionais. Mas às vezes, quando a gente lê uma questão muito rápido, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente às vezes é enganado por uma leitura rápida, a falta de atenção, e até mesmo o professor, né, pode errar, né? E aí o que acontece? Não é falta de conhecimento técnico. Essa questão aqui, ela foi bem assim, uma questão, eu considero essa questão uma das melhores que eu já vi de lei orgânica, tá? Para mim, se você perguntasse, Marco, qual é a melhor questão de lei orgânica que você já viu? Essa que tá aí. Porque ela é muita interpretação de texto. Se você não conseguir interpretar o texto, você não consegue achar a resposta. Então, o que a gente pode ter da situação que é o seguinte, sobre criação de região administrativa, ela está falando sobre esse assunto. Beleza. A região administrativa, pessoal, ela é criada mediante lei, sempre. E tem que ter aprovação de uma maioria absoluta dos deputados distritais, tá bom? Então, região administrativa, ela é criada mediante lei. Qual o quórum? Maioria absoluta. Marco, o que é maioria absoluta? Maioria absoluta é metade mais um. Mas é metade mais um de quê? Dos membros da casa. O número de deputados distritais corresponde ao número de deputados federais multiplicados por 3. Como nós temos 8 deputados federais, 8 vezes 3, 24. Então a gente tem 24 deputados distritais. A maioria absoluta é metade mais 1. Então a metade de 24 é 12. 12 mais 1, 13. Então a maioria absoluta, 13. Então o governador encaminha um projeto para a Câmara e ele vai ter que convencer pelo menos ali 13 parlamentares a votar de forma favorável a criação dessa região administrativa. Beleza? E aí o que acontece? Toda vez que uma região administrativa for criada, automaticamente, ou seja, sem precisar fazer mais nada, nós teremos a criação de um conselho tutelar. Olha só, eu já estou falando de um outro assunto agora, pessoal. Eu estou falando da criação do conselho tutelar. Marco, como é que eu crio um conselho tutelar? Sem fazer nada, absolutamente nada, é automático. Criou a RA, acabou. É automático a criação do conselho. E aí vai a dica para vocês. Os examinadores, eles costumam misturar conteúdo da lei orgânica. Foi feito isso aqui nessa questão. Ele misturou a criação de região administrativa com a criação de conselho tutelar, tá bom? Quem é que está sendo criado nessa questão aqui, pessoal? Quando vocês pegam a questão e vai assim, ó. Quanto à organização do Distrito Federal, criada uma nova região administrativa deve ser criado. Esse termo criado, quem é que está sendo criado? Muita gente pensa que é região administrativa. Não, não é região administrativa. Esse termo criado,
aí está se referindo a conselho, que está lá no final da questão, tá bom? E o conselho é criado mediante lei? De forma nenhuma. O conselho não é criado mediante lei. Se vocês pegarem do mediante lei até deputados distritais e substituírem pela palavra automaticamente, aí a questão estaria correta, tá bom? O que ele fez foi isso. Ele tirou a palavra automaticamente e colocou a palavra mediante lei aprovada pela maioria absoluta. Então, eu preciso de uma lei com maioria absoluta para criar RA. Para criar conselho, eu não preciso de absolutamente nada. E aí ele misturou. Beleza? Tranquilo? Todo mundo acertou? Todo mundo conseguiu compreender? Isso, aí, Leonardo. Eu te faço uma pergunta que ninguém fez e eu já vi alguém fazer e eu vou voltar essa pergunta para eles. E quando extingue uma RA, gente, como é que fica a questão do conselho? Esse ponto aí é interessante. Quando a gente extingue o RA, o conselho não será extinto. Por quê? Na administração pública existe um princípio de que o administrador público só pode fazer o que está previsto em lei. E não tem uma previsão legal dizendo que ele tem que extinguir. Olha só outra quem chegou na área, professor Lucas Lemos. Grande beijo, querido. Ó, bom ver você. Cadê? Ele tá aí hoje, Lucas. Acabou de entrar. Cadê o Lucas? Cadê? Acabou de entrar. Cadê? Ele mandou Lucas, um cadê? oi pra gente. Tá aí, ó. Olha aí um pouquinho mais acima. Lucas Lemos Pro. Grande beijo, querido. Um dos meus padrinhos que eu gosto demais. Daqui a pouco nós temos um compromisso no Gran Mentor. Eu e o professor Lucas lá. Tô te aguardando daqui a pouco, viu, meu querido? Abraço, viu, querido? Obrigada pela presença. Você sabe que eu gosto de você demais e de graça. Eu sou muito grata por você, viu? Deus te abençoe, meu lindo. Então, pessoal, foi engraçado que algumas pessoas aqui perguntaram qual é o gabarito da questão, né? Pessoal, vocês querem me deixar doido? Vocês querem me deixar doido? É eu ficar 10 minutos explicando a questão e alguém falar, tá certo ou tá errado? Mas eles ficaram assim no dia da prova, igual você falou, foi bem elaborada. Pessoal, meus materiais, já que eu não coloco gabarito nos meus materiais, não tenho gabarito nenhum. Os alunos às vezes ficam pé da vida, professor, seu material não tem gabarito. Não tem gabarito no meu material, porque eu quero que vocês entendam. Eu quero que entendam, né? Então, assim, eu não dou gabarito. Então, eu tô comentando as questões aqui porque eu quero que vocês entendam, tá? Eu não quero que fique naquela esperando dar gabarito, não. Então, acompanhem a minha linha de raciocínio, tá bom? Acompanhem a minha linha de raciocínio. Professor, não entendi. Escreve aí que não entendeu, aí eu repito, explico de alguma forma diferente para que vocês entendam. Pô, valeu, Tati. Brigadão aí. Valeu, Eulália. Brigadão. Grandes amigas, grandes alunas lá do Impacto. Valeu. Bom, vamos lá para a questão de número 2. A questão de número 2 também foi tirada da concurso da SCDF, também Banca Quadrix 2017. Vai lá, Jaque. A prestação do serviço de transporte coletivo que tem caráter essencial compete privativamente ao DF. Legal, pessoal. Outro tema muito polêmico que teve no último concurso. Competência. Eu entrava em sala de aula, escrevendo no quadro competência, e aí começava, professor, não vai cair competência. Então, assim, a gente vai. Pessoal, toma cuidado com essas informações que vocês ficam vendo na internet. E assim, eu falava assim, com todo respeito, né? Eu nunca dei aula baseada no que os outros falam. Eu não planejo a minha aula baseada no que os outros falam. Eu analiso o edital e eu planejo a minha aula com base no edital. E os alunos falavam muito isso, sabe, Jaque? Mas fulano, ou beltrano, ou ciclano disse que não vai cair competência. As comparações, né? Que sempre é o normal. É ruim, é chato isso. A gente, às vezes, tem que falar de algum outro colega. Eu nunca falei e nunca vou falar na minha vida. Isso é ético. Então, o que eu falo é o seguinte, olha o edital. Pessoal, quando vocês estiverem na dúvida no que o professor falou, indiferente de outro professor, não acredite em nenhum dos dois. Eu sempre falo isso, né? Se eu falei alguma coisa diferente de alguém, não acredite nem em mim, nem no outro. Pegue a lei, olha a lei. A resposta vai estar na lei orgânica, né?
Então, em relação ao último edital, tinha uma parte lá que falava a respeito da administração pública. E quando você fala da organização da administração pública, né, você automaticamente você acaba falando da competência. Né? Como é que você vai falar de organização se você não fala de competência? Lembrando que competência não é capacidade. Uhum. Capacidade é quem dá conta de fazer. Competência é quem tem que fazer. É diferente, tá bom? Então, não confundam. Competência é quem tem que fazer. Quem é que deveria ter feito aquilo? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui para a nossa seara da educação. Será uma professora, ela tem a capacidade de limpar a escola? Ou seja, ela dá conta de limpar? Dá. Mas ela tem competência, ou seja, é ela quem tem a atribuição legal de limpar? Não. Então, essa é a diferença, tá bom? Capacidade, ela dá conta. Competência, é ela quem tem que fazer. Então, essa é a diferença. Pois bem, então a gente, por óbvio, a banca, ela não precisa colocar todos os subtópicos no edital. E não sei se vocês vão se lembrar o que aconteceu. No concurso, um final de semana, foi a prova de temporário. E aí, galera, caiu competência com gosto. E aí foi um reboliço doido, todo mundo falando, professor, faz um aulão de competência porque eu não estudei competência. E na semana seguinte era a prova de efetivo. E eu falei, olha, eu avisei que ia cair competência. E caiu competência tanto na prova de temporário quanto na prova de efetivo. E todo mundo que foi meu aluno lembra que eu falei, gente, não brigue comigo. Escute o que eu estou falando. Vai cair competência tanto para temporário quanto para efetivo. A Tati está colocando aqui. Eu lembro Foi que mesmo. tem duas questões suas, só para colocar aqui para o pessoal, eu falo porque, como eu falei para você, já fui aluna dele, então eu tenho conhecimento de causa e posso provar aquilo que eu estou falando que eu conheço. Tem duas questões do Marco, gente, que vocês podem até achar que ele tinha algum envolvimento com a banca, porque a questão que ele formulou por autoria própria, que ele tem o costume de fazer algumas questões por autoria própria, era idêntica ao que foi cobrado na prova. Entendeu? Até o pessoal falou, não, esse negócio aqui tá estranho. Eu acho que foi ele que elaborou e não quis colocar. Mas vocês sabem que nós, professores de cursinho, né, até quando vai fazer, tanto lá no MEC, como qualquer banca, para a gente fazer alguma questão, a gente tem que renunciar ao magistério. E a gente entende que, por exemplo, para mim, por exemplo, não é vantagem. Então, eu não tenho interesse nenhum. E o Marcos também, com certeza, na época, ele também não fez. Mas é essa questão de ter o raciocínio, de olhar muito o edital. Por isso que eu falo para vocês que ele é muito dedicado nesse ponto. Por conta que, inclusive, já aconteceu isso. Já aconteceu também comigo em resolução, que quase não tem questão em regimento, e com o Marcos também aconteceu nesse ponto. Tem 2 itens dele que ele formulou e que acham aí, né, que o examinador deu uma pescada aí no material dele e colocou lá. Mas, de fato, isso também já aconteceu, só para vocês saberem. Uma questão que acabou ficando muito famosa depois. Bom, e voltando aqui à questão da competência, pessoal, que acabou caindo na prova, a questão pergunta se transporte coletivo, que tem caráter essencial, compete privativamente ao DF. Como é que vocês acham a resposta disso aqui? Vou ensinar de uma forma muito tranquila. Basicamente, em prova de concurso, tá? Em relação à competência, você vai dividir ela em privativa, em comum e concorrente, tá? A privativa e a comum são 2 competências administrativas. Essa é uma característica muito forte delas. Então, o DF, ou a União, ou ambos, estarão administrando alguma coisa. Privativo, lembra que é algo egoísta. Então, é só o DF que administra. Já na competência comum, se é comum, então é mais de um. Então, é tanto o DF quanto a União estarão administrando alguma coisa. Já quando a gente fala em competência concorrente, é DF e a União concorrendo um com o outro, mas não para administrar, e sim para legislar, ou seja, criar uma lei. Mas beleza, Marco, eu entendi. A competência concorrente, o DF e a União vão criar uma lei. Tá, ok. Mas como é que eu vou saber quando é privativa e quando é comum?
Ou seja, quando o DF administra sozinho e quando o DF administra com alguém. Quando o interesse for só do DF, é privativo. Quando a União também estiver interessada, é comum. Quer ver só? Vamos lá. Preservar a natureza. Gente, eu pergunto, só o Distrito Federal está interessado em preservar a natureza? Não. Então, é competência comum. Combater a poluição. Só o DF está interessado em combater a poluição? Não. Então, é comum. Administrar os cemitérios do Distrito Federal. Vocês acham que a União está preocupada com o cemitério aqui de Taguatinga? A União não está nem aí para isso, não é verdade? Porque essa é uma competência privativa do DF. Vamos supor se seu ônibus se atrasar, ou vamos supor que o seu ônibus não passou. Vocês acham que a União está preocupada se seu ônibus passou ou não? Quando o seu ônibus, né, transporte coletivo, passa ou não passa? E aí? A União está interessada? Não, porque essa é uma competência privativa. Então, a questão de número 2 que fala a prestação do serviço de transporte coletivo, que tem caráter essencial, compete privativamente ao DF? Certíssimo, pessoal. A União está se lixando se o ônibus de Taguatinga para Ceilândia passou ou não. Beleza? É competência privativa do DF. Joia? Não me perguntem o gabarito. Não me perguntem o gabarito. Eu tô aqui meia hora explicando esse trem aqui. Ok, perfeito. Acho que deu para entender, né, gente? Depois eu vou colocar futuramente essa live lá no meu canal do YouTube, tá? Normalmente não deixo salva. A Tati colocou certo, Gerson colocou certo. O que vocês acham? Depois da explicação, tá certo ou tá errado? Vamos lá. Vamos lá. A Graziele chega Rio aí, né? A Graziele riu, o Marcos também riu. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado, gente? Vamos lá, depois da explicação. O que vocês acham? Tá certo. Quem mais? Vamos lá, galera. Tem 50 pessoas na live. Bora, certo? Muito positivo. bem. Perfeito. Certinho. Olha só, gente, o legal é porque, olha só, vocês podem até olhar pouca questão. A gente até queria, o professor Marcos também, com certeza, porque eu já fiz aulão com ele, a gente faz aulão comunitária, a gente é desses mesmo que gosta, que incentiva. Infelizmente, aqui no Instagram só permite 1 hora, mas olha só, se você observar essas questões dele, ele pegou uma questão que falou competência e já falou logo sobre todas as competências. Então, o que vier a cair, nesses minutinhos que ele explicou, se você prestou atenção bem afiado, pode pegar aí uma chuva de questões sobre isso daí, que eu tenho certeza que vocês não vão errar. Então, é pegar esses pontos que ele explica muito bem, que você vê que não contempla somente aquele item, que ele faz de uma maneira bem mais ampla, dá para resolver mais itens, tá? Dá tempo ainda, vamos arrochar os estudos aí que dá tempo, não dá, professor? Dá, cara, de uma questão aqui, consigo falar 1 hora de cada questão. Tá vendo? Então, vamos lá. Questão 3. Vai lá. Questão né? 3. Questão do efetivo do CESP, né, 2017 aí. No DF, uma região administrativa pode ser criada por decreto do governador, mas só poderá ser extinta por lei distrital. E aí, gente? Pessoal, é o seguinte, existe no direito algo chamado princípio da simetria das formas. Marco, o que é isso? Quer dizer que a forma como ela for criada, ela também tem que ser extinta. A lei orgânica não fala da forma de extinção, mas fala da forma de criação. A região administrativa ela é criada por lei. Ora, se ela é criada por lei e nós temos o princípio da simetria das formas, se ela é criada por lei, ela só pode ser extinta por lei. Portanto, tanto a criação quanto a extinção sempre ocorrerá mediante lei, jamais por decreto. Já caiu uma questão, um peguinha, falando o seguinte, que numa situação de emergência, a região administrativa poderia ser criada por decreto. Pode não, tá? Tanto a criação quanto a extinção, sempre mediante lei, jamais por decreto. Perfeito.
Qual o nome da teoria, professor, de novo, que você acabou de falar no início? Princípio da simetria das formas. Princípio da simetria das formas. Perfeito. Lembrar que essa daí eu não sabia. Eu sabia do resto que você falou, já vi na lei e tudo. Agora, esse princípio aí, não. Princípio da teoria das formas. Ótimo, obrigada. Vamos lá, gente. Questão 4 também foi do CESP. Última questão aí para efetivo, tá bom? Essa é a EDF 2017. É vedado ao Distrito Federal, né, o DF, legislar sobre cerrado, pois essa matéria é de competência legislativa privativa da União. Se prestou atenção uns minutinhos atrás, sabe responder bem essa questão, né? Pois é. Eu acabei de falar para vocês sobre as competências. Viram, caiu tanto para temporário quanto para efetivo. Pessoal, legislar sobre. Legislar sobre é a competência o quê? Concorrente, ok? E legislar sobre cerrado é a competência que cabe ao DF quanto à União. Lembrando que a União estabelece as normas gerais e o DF as normas complementares, ok? A questão está dizendo que é vedado, ou seja, que é proibido ao DF legislar sobre cerrado. Não, pessoal, o DF também pode legislar sobre cerrado, beleza? Então, essa palavra vedado tornou o item errado, tudo bem? Não é vedado ao DF, tá bom? É permitido ao DF. Portanto, questão de número 4 está errado por causa da palavra vedado. Perfeito. E a nossa última questão, CESP, né? Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 2017, efetivo. A proteção ao meio ambiente é competência comum da União e do DF. Pô, vocês viram que caiu muita questão de competência, né? Muita. A proteção ao meio ambiente é competência comum da União e do DF? E aí, galera? Proteção ao meio ambiente é competência comum? Ou seja, tanto o DF quanto a União estão interessados nisso aí? Sim. Pessoal, o mundo inteiro está interessado na proteção ao meio ambiente, não é verdade? Então, olha só, a Grazi já colocou, a Maria já colocou. Eu fiquei muito feliz com o comentário que colocaram ali agora há pouco, né? O pessoal falando que jamais agora vai esquecer como é que faz para lembrar das competências. Aí, ó, eu nem precisei colocar mais o gabarito, nem precisei comentar. Todo mundo já sabe agora diferenciar as competências. É isso mesmo, pessoal. Corretíssimo mesmo. A proteção ao meio ambiente é competência comum, tá? Da União e do Distrito Federal. Beleza? Galera, quem não me segue nas redes sociais ainda, gostaria de fazer o convite aí para vocês. Me seguir lá, @prof.marcosoares. Vou colocar aí para vocês. @prof.marcosoares. Me segue lá. Eu coloquei lá, eu estou colocando uma série de questões. São os 10 tópicos de lei orgânica mais cobrados em concurso. Tem a questão, o gabarito, a justificativa e a fundamentação. Tudo isso num post, tá? Num postzinho eu coloco tudo isso lá. Eu já coloquei as 5 primeiras. Inclusive, antes de começar a live, eu coloquei a de número 5. E aí eu vou colocar as demais aí nos próximos dias aí. Então, quem quiser seguir lá, dá essa moral aí pro professor aí. Jaque, mais uma vez, queria te agradecer demais aí. Calma, temos uns minutos ainda. Ah, tá, beleza. É que você mandou eu arrochar. Ah, tá. Deixa eu explicar aqui, ó, gente. Os alunos do professor Marco, né, que estão aqui conosco, que ainda não me seguem, por gentileza, @professora Jaqueline Santos, tá bom? De Conhecimentos Pedagógicos, estou aí para ajudar vocês. E amanhã, para quem não sabe, a gente vai ter também uma outra grande professora, assim como o professor Marco, professora Suzele Veloso, vai estar aqui conosco amanhã às 21 horas, com o conteúdo de atos administrativos, o conteúdo mais temido aí da área do direito administrativo. Ela está preparando um material super especial para vocês, mandou avisar, tá bom? Então, amanhã às 21 horas vocês aqui. Professor Marco, o que eu queria pedir para você nesses últimos minutos, nossa, a gente tem para aproveitar uns 15 minutos ainda, que você mapeasse para os alunos o que é o trivial. Claro que a gente viu, né, as questões, como é que cobra, as suas dicas, mas dentro, né, eu vi você também falando que não cai, né, todos os 300 artigos. Então, o que o aluno deve priorizar em seus estudos, em parte de lei orgânica, aí, tanto na parte geral, quanto lá no capítulo da educação, quando cai, porque no último, por exemplo, do contrato temporário não caiu, mas no anterior, sim.
tá, pessoal? Foquem na lei orgânica a parte da organização administrativa, dos fundamentos e da organização administrativa do Distrito Federal e a parte de servidores públicos, tá? São as partes da lei orgânica mais cobradas em concurso público. Os fundamentos da organização, a organização administrativa e servidores públicos, beleza? Essa é a parte que mais cai da lei orgânica do DF. Outra coisa, professor, como que deve ser o estudo para a lei orgânica? Você que tem lá o projeto, inclusive, gente, recomendo vocês assistirem daqui a pouco, acompanhar o trabalho do professor Marcos Soares aí no GRAM, tá? Que é essa questão de mentoria. Como é que você indica que deve ser esse estudo? Olha, para minha disciplina que é a lei orgânica, eu falo o seguinte: primeiro, pega uma aula teórica, para quem está começando do zero, vamos lá, para quem está começando do zero, pega uma aula teórica, assiste essa aula, quando o professor falar algum artigo, já vai marcando os artigos que ele fala. Depois disso, dá uma lida na lei, e depois disso, pega as questões, e vai fazendo questões. Quando você fizer uma questão, procura na lei o gabarito dessa questão, e vai marcando na legislação a resposta daquela questão. O que você vai descobrir? Você vai descobrir depois quais são os artigos mais cobrados. E aí você vai ver que tem artigos que nunca foram cobrados e artigos que são cobrados com frequência. Então essa é a lógica para quem está começando do zero. Agora, se você já pegou as manhas de lei orgânica, faz o seguinte: vai direto nas questões, aplica a metodologia de estudo reverso, vai direto para as questões, e aí se você ficar com dúvida, ou se você errar alguma questão, aí você volta para a teoria. Só daquele ponto que você errou. Essa é a dica que eu dou. Para quem, de repente, tiver o material do Gran Curso, eu indico, eu tenho um curso completo de lei orgânica em PDF. Também gravei alguns cursos de exercício. Quem tiver interesse lá, dá uma olhadinha. E é isso. Olha, eu realmente, né, estou muito grato pela sua presença. Posso dizer para vocês, gente, que eu, particularmente, quando eu estudo a LODF, por eu já estudar há algum tempo, igual ele falou, eu faço pelo estudo reverso. Exercício, né? E olho também muita porcentagem, né? Eu acho que você tem que ter olhar essa questão do seu score, como você está desempenhando, e é exatamente isso que o professor falou. Errou, vou lá, já deixo aberto minha lei, já vejo onde é que o ponto que eu errei, já consolido. Às vezes, se for alguma coisa que não ficou muito claro, eu dou aquela anotada ali para não errar mais, não é isso? Outra coisa também que eu falo para vocês, gente, eu falei para vocês que a Suzeli é amanhã, né? Amanhã é o outro convidado, na verdade. A Suzeli é na quarta, ó, a minha cabeça aqui, tanta correria, né? Que na verdade essa semana toda, assim como a semana passada, tá recheado. Mas amanhã também eu acho muito importante, principalmente para quem faz concursos, que tem informática e que vai fazer, às vezes, Instituto Federal, fazem concursos nas prefeituras municipais, vocês sabem aí que cai a disciplina de informática. E amanhã o professor Vitor Dalton, direção concurso, vai estar aqui para colocar para vocês, né, o que é que vocês têm que saber, o que costuma cair. É uma disciplina também que eu sei que vocês não gostam muito. Então, como o pessoal que quer preparar para Instituto Federal, né, para outros concursos da área da educação também mais abrangente, ele vai estar amanhã aqui nesse bate-papo aí, perfeito? Professor, dizer para você que sou eternamente grata, sou feliz em ser sua colega, parceira, em vários momentos a gente esteve juntos aí. Sei que posso contar com vocês, isso é muito bacana. Saiba também que precisando de mim, seja no Impacta, na última vez, eu lembro que você me fez o convite, foi um pouco impossibilitada a questão da minha agenda, eu acabei não entrando, mas saiba, precisando de mim, estou aqui também para atender, não só lá no Impacto, mas qualquer coisa que você vier a precisar em questão de conhecimentos pedagógicos, eu estou por aqui, viu? Muito grata pela sua presença, os alunos também com certeza gostaram demais, estão muito gratos. E, gente, nessa live, se vocês pegarem a sério e seguir o que ele está falando, por gentileza, vocês vão conseguir. E mande depois lá um feed, um agradecimento, um direct para ele lá, falando que essa live de hoje realmente mudou a vida de vocês. Professor, faça aquela pose para os meninos tirar aquela foto, né? Para nos postar aí nas redes, que eles postam, faz a marquinha aí. Aproveita aí. Quem gostou, clica no coraçãozinho aqui embaixo, aqui, né? Para aparecer os coraçõezinhos aqui. Eu vi poucos corações, então quem gostou, dá um coraçãozinho aqui embaixo aqui. Eu vou tirar foto com a minha camisa aqui, ó. Eu sempre encerro minhas aulas com a frase que eu adoro, né? Acho que essa frase aqui, não sei se alguém já ouviu falar, mas toda aula minha
Eu encerro falando isso aqui, ó. Deixa eu ver. Vai e vença. E aí, agora eu fiz uma camisa personalizada, ó. Legal. Tá dando pra ver aí? Essa frase é sua mesmo, isso. Dá pra ver. Dá pra ver. Verde, vença aí. Isso, muito bem. Tem aluno falando, ó, já estão convidados por churras. Eu espero que convide mesmo, viu? Os alunos que me falando que vai convidar, gente, passando a pandemia, né? Espero eu que vai passar. Eu vou. Só tô esperando o convite. O aluno acha que eu não vou, professor. A gente vai, só chamar. A gente faz questão de prestigiar, não temos isso não. Beleza. Valeu, Jaque. Obrigado pelo convite. Galera, obrigado aí pela paciência. Qualquer coisa, conte comigo. Um grande abraço. Vai e vença. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu.